direito representa tudo na minha vida. Foi a profissão que eu escolhi, ligada, né, enfim, ao ramo jurídico. Eu escolhi ser advogado desde criança. Então, o direito é a minha vida, eu diria. Desde os 9, 10 anos de idade já era pelo menos um ideal de profissão e que acabou virando a profissão. Quando criança você quer ser, eu queria ser pelo menos advogado, né, para fazer justiça, e sempre este ideal, eu acho que é o ideal do advogado, sempre, né? E fazer justiça é importante, é aplicar o direito. Fazer justiça não é, como muitos acham, e especialmente alguns juízes, ser justiceiro, né? Fazer algo que aos seus olhos seja mais justo. O que é justo é o que está na lei, não é? Se a lei está errada, mude a lei, né? Então esse é o choque de realidade, porque aí quando você passa realmente a advogar, você percebe primeiro que nem tudo que está na lei propriamente é aquilo que você gostaria que estivesse, e aí tem que trabalhar para mudar a lei, e que nem tudo que você defende como justo porque está na lei, você realmente é ouvido, não é? E esta eu diria que é a grande dificuldade hoje em dia do exercício da advocacia, é ser ouvido. O MASP passou a fazer parte da minha história como advogado. Eu, quando estagiário, já tive contato com a associação, mas à época, sem dúvida alguma, como eu diria, acho que a maioria ainda dos associados, da época pelo menos, a associação eu via como uma fornecedora de intimações. Eu pude ter maior contato com os serviços da associação muito mais tarde, com anos de formado, e pude perceber o quanto abrangente são esses serviços, né? Eu me sinto muito feliz, fiquei muito feliz, na verdade, quando fui eleito presidente, e claro que é uma responsabilidade enorme, não é? Nós temos por volta de 80 mil associados em todo o território nacional, nós temos mais de 300 funcionários aqui na associação, e uma responsabilidade muito grande e de dar continuidade, especialmente a esses serviços tão bem prestados e oferecidos já há tantos anos, não é? Então, acho que a maior responsabilidade de qualquer presidente aqui da ASP é honrar as gestões anteriores, né? E dar prosseguimento sempre com o intuito de facilitar e otimizar o exercício da advocacia. Uma outra responsabilidade muito grande aqui no exercício da presidência, não só da presidência, eu diria, de qualquer função na associação, de função executiva, como conselheiro, diretor e mesmo do nosso quadro aqui de funcionários, superintendentes, gerentes, é preservar esse verdadeiro patrimônio da advocacia. O patrimônio não só da ASP em si, enquanto entidade, não é? Mas de tudo que ela representa, de todos os produtos e serviços que ela oferece, muitos dos quais só ela oferece, não é? E também do próprio patrimônio financeiro, não é? Que é, afinal de contas, dos nossos associados, das nossas associadas. Então, o cuidado, a responsabilidade efetiva, não é? No trato desta riqueza toda que é a associação em todos os sentidos. Eu diria que o apoio da associação foi essencial para a subsistência, para a continuidade da prestação e do exercício da advocacia no Brasil como um todo. Não é? Por quê? Porque nós pudemos rapidamente nos adequar, não é, à nova realidade e continuar oferecendo sem nenhuma interrupção aos nossos associados, às nossas associadas, praticamente todos os nossos serviços. Não é? A única interrupção que houve foi nos eventos presenciais, por razões óbvias, não é? Mas rapidamente fizemos os nossos seminários, os nossos encontros, os nossos simpósios, todos virtuais, todos telepresenciais. Algo que, inclusive, já está no DNA da associação, que há anos, já no passado, transmitia os seus cursos pelas antenas parabólicas, não é? Para todo o país. Então, nós divulgarmos os nossos eventos para associadas e associados localizados em todo o país e mesmo fora do país é algo que, de fato, nós sempre fizemos, mas conseguimos dar continuidade a isso muito rapidamente durante a pandemia. Um evento importante que eu diria que diz respeito, enfim, à minha relação com a associação, ao início da minha relação,
mais próxima com a associação, né? Eu tenho uma relação de mais de 30 anos como associado, mas eu fiquei mais próximo da associação realmente nos últimos 13, 14 anos e mais ainda nos últimos 10 anos, né, frequentando aqui as reuniões do Conselho. Mas um exemplo, um fato muito importante que me trouxe realmente a ter um maior convívio e contato com os conselheiros foi a honra que eu tive de patrocinar o mandado de segurança para a associação, claro que em benefício dos seus associados, contra a exigência da taxa de desarquivamento de autos, não é? O primeiro mandado de segurança nós impetramos na época da presidência do presidente Márcio Caiate. À época, Eliana, minha então sócia, era ainda conselheira, e nós, no escritório, então, patrocinamos esse mandado de segurança. E foi muito interessante porque as taxas eram exigidas, essa taxa ela era exigida por um valor fixado por um ato da administração do Tribunal de Justiça, do Conselho Superior da Magistratura, e não em lei, não era um valor fixado em lei. Então, enfim, como se sabe, a taxa só pode ser exigida por valor fixado em lei. Então, apesar de ser uma tese relativamente fácil de se entender, houve uma dificuldade muito grande porque o tribunal sustentava que não se trataria de taxa, mas sim de preço público. E preço público pode ser exigido realmente sem que o valor seja fixado em lei, não é? E o mandado de segurança, por ser contra o ato do Conselho Superior da Magistratura, ele foi julgado, num primeiro momento, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde perdemos naquela oportunidade, ao argumento que seria realmente o preço público, recorremos para o STJ. No STJ, relator ministro Teori Zavascki, nós tivemos então um êxito, né? Depois esse êxito foi mantido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, porque o STJ declarou a inconstitucionalidade da exigência, enquanto segunda instância nesse tipo de processo, o STJ pode julgar, né, a matéria constitucional, como fez, não é? E foi muito interessante porque, por conta deste evento, é que eu passei a ter o maior contato, à época, com os conselheiros da associação. E depois houve um segundo mandado de segurança, já na presidência do presidente Aristóbulo. E nesse segundo mandado de segurança foi bastante interessante, porque aí nós conseguimos o êxito já no órgão especial do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em que reconheceram a aplicabilidade àquela exigência do precedente anterior do STJ e do Supremo. E eu costumo dizer que isso só foi possível pela respeitabilidade da associação, não é? O tribunal parou para realmente prestar atenção naquele caso, naquela situação, de estarem repetindo uma exigência que já havia sido afastada no processo anterior, e sem dúvida alguma foi a respeitabilidade da associação que fez com que isto fosse acolhido já aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E é essa respeitabilidade da associação que me parece auxiliar o exercício da advocacia de todos os nossos associados e nossas associadas, né? De alguma forma, ser associado da associação dá esta respeitabilidade pela seriedade da associação. Então, o associado, quando ele tem um pleito que é a própria associação que formula em seu nome, ou ele próprio se identifica como associado, ele, sem dúvida alguma, tem uma possibilidade muito maior de êxito nos seus pleitos, nos seus pedidos. E, de outro lado, essa curiosidade de que, afinal de contas, foi por conta aqui de uma ilegalidade, na época, né, do Conselho Superior da Magistratura, e foi uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade declarada pelo próprio Judiciário, mas foi só por conta disso que eu também me aproximei aqui do Conselho, né, trazido pela Eliana Alonso Moisés. Então, o que são as coisas da vida, não é? Enfim, talvez se não houvesse aquele ato, talvez eu não tivesse me aproximado do conselho diretor da associação, tampouco virado conselheiro, diretor e menos ainda presidente. Não só o jovem advogado, mas especialmente o jovem advogado, eu acho que realmente ele precisa conhecer a associação e os seus produtos e os seus serviços, o quanto a associação pode auxiliar
especialmente o jovem advogado no início de carreira, né? Então, com o nosso know-how, com o nosso gerenciador de processos, que gerencia o escritório como um todo, inclusive a parte financeira, com o nosso programa de pesquisa jurisprudencial, que é um programa dos mais avançados, se não for o mais avançado disponível no mercado e que é oferecido muitas vezes a um custo individualmente inacessível para muitos dos nossos associados, está incluído na nossa contribuição associativa sem qualquer acréscimo, né? Os nossos cursos, o associado muitas vezes não sabe que a contribuição associativa ele pode usar 100% como crédito para os nossos cursos, né? Então, enfim, são vários produtos e serviços que auxiliam o exercício da advocacia, não só do advogado que atua no contencioso, mas também daquele que atua no consultivo, né? Então, só que muitos não conhecem isso e não sabem disso. Então, o que eu diria é, conheça a associação, faça um programa de degustação gratuito, por exemplo, né? Para poder, de fato, aí sim, decidir se vale ou não a pena se associar. Orgulho, respeito e admiração. Eu acho que é isso, né? Você ser associado e ser mais ainda depois conselheiro, diretor e presidente. É uma questão realmente de orgulho, de respeito e de admiração por tudo que a associação é, tem, foi, continua sendo e, se Deus quiser, continuará sendo sempre, será. A associação, ela, mais do que estarmos juntos aqui em prol da advocacia, a associação, ela nos permite dar um pouco de nós para a coletividade, para os colegas, para a advocacia, por que não para a própria magistratura, para a sociedade civil como um todo. Então, você ser associado, exercendo ou não alguma função no conselho ou na diretoria, você ser associado já é uma oportunidade de interação e de contribuição com a sociedade como um todo, com os trabalhos, com a participação nos seminários, nos cursos e tudo mais. Então, ser associado, participar dos eventos da associação é de um bem, faz um bem para todos, no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional e nesta doação, de alguma forma, de parte da sua inteligência, de parte do seu conhecimento para a coletividade.